Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, essa semana a gente aprendeu a descrever vetores, né, de outras maneiras. Então, uma maneira que a gente aprendeu, né, é como a gente pode estar descrevendo vetores no espaço. Então, para isso, a gente pode partir do seguinte pressuposto, né, que a gente aprendeu que a gente consegue obter vetores a partir de somas de outros vetores, né? Por exemplo, se eu vou pegar aqui duas retas, né? Opa, vou pegar aqui, fazer um tracejado aqui mais ou menos reto. Ixi, tá difícil aqui manter reto o negócio, mas não vamos desistir, tá? Aí tem esse outro tracejado aqui. Aí eu vou pegar aqui um vetor V1. E aí eu vou pegar um outro vetor chamado V2. Aí eu posso escrever, né, outros vetores aqui. Por exemplo, sei lá, eu posso colocar 2V1, né, 3V2. Então vai dar mais ou menos algo aqui, né? E aí eu posso escrever um vetor chamado de, por exemplo, U, que é 3 vezes V1 mais, desculpe, 2 vezes V1 mais 3 vezes V2. E posso escrever outros vetores também, né? Por exemplo, posso pegar aqui V1, 2, deixa eu pegar aqui 2 menos 2V1, aí a gente viu que vai para cá, né? E 1V2, né? Então, posso estar se obtendo esse outro vetor aqui, que eu posso chamar ele de W, né? Que eu acabei de escrever como sendo menos 2V1 menos V2, certo? E o que eu precisei fazer aqui a princípio, né? Eu precisei basicamente que o V1 ele não fosse paralelo ao V2, certo? Então, dessa forma, a gente consegue obter qualquer vetor no plano, né? Com essas combinações, né? De somas aqui entre V1 e V2, tá? Então, qualquer vetor aqui, posso colocar dessa forma aqui, tipo, qualquer vetor V do nosso plano, eu posso escrever como sendo um número, né, vezes o vetor 1, mais um outro número vezes o vetor 2, tá certo? Bom, aqui é o que a gente diz, né, que o V ele é uma combinação linear dos vetores V1 e V2, tá certo? E, e além disso, a gente pode falar o seguinte, né, que esse V1 e V2, eles são o que a gente chama de base do plano, né? Porque todos os vetores, eles vão ser gerados de uma única maneira, né? Onde o que vai mudar vão ser só os números, né, que vão estar multiplicando pelos esses vetores. Então esse V1 e V2, ele também é conhecido como base do plano, né? Essa anotação de base e tal, dessas coisas eradas aí, vocês vão ver com mais detalhes na disciplina de álgebra linear, né? Aqui é só para a gente estar dando um ponto de partida aí para isso tudo, né?
Lembrando, gente, que aqui, né, no plano eu estou usando o sistema de coordenadas, né, cartesiano, né? O que que significa isso, né? Que eu posso representar qualquer ponto aqui do plano em termos de coordenadas x e y, né? Certo? Ok. Então, vamos ver o seguinte, né? Então, voltando aqui, né? A gente tem que esses dois caras aqui é o que a gente chama de base, né? Do plano, desde que eles não sejam paralelos, né? E o A e o B é o que a gente chama de coordenada do vetor na base B. Na base, né? Coordenada. E no caso, se a gente chamar essa base aqui de B, por exemplo, né? Então, essas coordenadas vão ser coordenadas com relação à base B, né? Então, e B são coordenadas de V com relação à base B. Certo? Muito bem. Aí o que acontece é o seguinte, né? A gente pode ter uma infinidade de bases diferentes, né? Desde que esses vetores não sejam paralelos, né? Só que a gente destaca, né, uma base que é bem usual, né, e bem simples para a gente trabalhar no plano, que é a base canônica, né? Que, resumidamente, né, a base canônica para a gente é a base formada pelos vetores I e J, né? Que são vetores que possuem origem aqui na própria origem mesmo, né? No ponto O. O O para a gente é o ponto 00, né? E aqui a gente tem que o nosso I, ele é o vetor que tem origem no ponto O e extremo no ponto 01, tá? Esse aqui é o nosso I, vetor I. E o vetor J, ele é um vetor que ele tem origem no O e extremo no ponto 01. Tá? 0 na coordenada x e 1 na coordenada y. Certo? Esse é o nosso J. Tá? E aí o que, que acontece? Né? A gente consegue representar também, né, qualquer vetor aqui como uma combinação desses dois vetores. Né? Então aqui no caso, se eu quero, por exemplo, pegar esse vetor aqui, que eu vou chamar de V novamente, com coordenadas A e B, o que, que significa isso, né? Desculpa, V com... Eu tenho esse vetor V, tá? E aqui eu só dei um pequeno spoiler, mas é para a galera que já viu também um resumo, né? Mas o que, que acontece? Eu quero escrever esse vetor V como sendo A que multiplica I, né? Mais B que multiplica J, né? Ou seja, eu vou esticar aqui o I com relação ao A, né? E vou esticar aqui o J com relação a B. E aí, quando eu pego a soma dos dois vetores, né, eu produzo o vetor V, tá? Aí, eu posso, como eu estou pegando aqui o vetor com origem no ponto 00, né? Então, eu não preciso me preocupar com esse ponto aqui, né? Uma vez que os vetores que eu estou pegando aqui no plano vamos estabelecer que todos os vetores que eu estou pegando aqui no plano, todos os representantes de vetores que eu estou pegando aqui no plano, eles têm mesma origem aqui no ponto 00. Se eles têm a mesma origem no ponto 00, eu só preciso, para determinar esses vetores, eu só preciso saber qual que é o extremo, né? Já que a origem é todos eles no mesmo ponto, né?
Dessa forma, eu posso estar representando, então, esse vetor em função das coordenadas do ponto, né, que está aqui no extremo, né? Porque se você reparar bem, esse ponto aqui é o ponto de coordenada A e B mesmo, né? Porque aqui vai ser o A no X, né? E aqui vai ser o B no Y. Então, eu posso estar representando o que a gente chama de forma analítica, né? Esse vetor em termos das coordenadas do extremo, né? Do representante que está com a origem, na origem aqui do plano. Certo? Ok. Bom, aí com isso, né, a gente viu que novas maneiras, né, de mostrar que vetores são iguais, que valem operações com vetores, né, porque como a gente consegue agora representar os vetores em termos de suas coordenadas, em sua forma, que a gente chama de forma analítica, né, do vetor, representação analítica ou forma analítica, né? Então, por exemplo, né, aqui eu tenho o vetor U, né, com coordenadas x1, y1, vetor V com coordenadas x2 e y2, né? Aí nisso já está claro, né, que esse vetor U ele é o vetor que possui origem no 0, 0 e extremo nesse ponto, né? E esse aqui também, né, possui origem no 0, 0 e extremo nesse ponto. Então a gente diz que U é igual a V, né? Se acontecer o quê, né? Se cada coordenada deles forem iguais, né? Se o x1 for igual a x2 e o y1 for igual a y2, tá? Então, dessa forma, a gente tem que os dois vetores são iguais, tá? Essa notação também facilita um pouco quando a gente for fazer operações de soma entre vetores e produto com um número real, né? Também conhecido como escalar. Que aí a gente pode estar colocando as operações das seguintes maneiras. Que eu vou pegar aqui para facilitar a nossa vida. Que é o que a gente imagina mesmo, né, que vai acontecer, né? Que aqui a gente tem que a soma, se eu pego o vetor U, dado dessa forma, o vetor V dessa forma, igual era aqui no caso anterior, né? Então, fazer a soma deles vai ser somar coordenada a coordenada, né? E fazer a multiplicação por um número real, né? Eu já falei aqui que o alfa está em R, vai ser você multiplicar o número por cada elemento da coordenada do vetor U também, tá? Ok. Agora tem uma parte interessante que, usando essa notação, né, de você escrever vetores, né, a partir de combinação linear, a gente tem uma coisa interessante também que a gente consegue determinar vetor a partir de dois pontos também. Então, como funciona isso? Funciona da seguinte forma, olha, se você pega, a gente está aqui no nosso plano XY, né? E aí você tem os pontos A e B, né? Você tem um ponto A aqui e um ponto B aqui, vamos supor, né? E o nosso A, esse ponto A, ele é dado dessa forma, x1, y1, e o ponto B é dado assim, ó, x2, y2. Então, eu estou representando o ponto A e o ponto B, né? Então, quando eu coloco assim, significa o quê? Que o ponto A ele tem x1 unidade aqui em x, né? E y1 unidades aqui em y, tá? Aí você faz esse cruzamento aqui. E o B é a mesma coisa, né? Tipo, estou representando em termos de coordenadas cartesianas, então ele vale x2 aqui no x e vale y2 aqui no eixo y, né? Que é o eixo das abscissas e aqui é o eixo das ordenadas. Muito bem. Então, eu quero fazer o quê, né? Eu quero escrever o meu vetor AB de um jeito esperto, né? Ou seja, eu quero escrever o meu vetor AB
com origem no A e extremo aqui no B. Aí a gente pode fazer o seguinte raciocínio, né? A gente pode pegar o vetor OA, certo? Esse aqui é o nosso vetor, aqui é a origem, né? Então esse aqui é o nosso vetor OA e esse aqui é o nosso vetor OB. Então lá atrás, né, das primeiras aulas, a gente viu que se a gente somar o vetor OA com o vetor AB, a gente produz o vetor OB, certo? E aí o que a gente pode fazer, né? Eu posso isolar o meu vetor AB e subtrair, né, o vetor OA dos dois lados, né? Ou somar com o vetor oposto ao vetor OA dos dois lados. Então, eu vou ter o quê? OB menos OA. Só que aí o que acontece, né? Esses vetores OA e OB e OA, eles estão com o centro, né, aqui na origem. Então, eu posso representar eles, né, somente em termos das coordenadas do extremo, né? Então, eu posso colocar aqui x2, y2, né, menos x1, y1, né? Dessa forma, o que isso significa, né? Que isso aqui são as coordenadas do ponto B e essa aqui é as coordenadas do ponto A. Por isso, então, um jeito esperto, né, da gente estar representando esse vetor AB é através, né, da subtração, né, do ponto B com o ponto A. Só que quando você calcula a subtração, o que vai acontecer, né? Você vai obter um vetor que vai ter centro aqui na origem, né? Então, não vai ser, certamente não vai ser o mesmo representante aqui, né? Se a origem dele não estiver aqui no 0, 0, né? Porque o que acontece, né? Aqui eu vou ter, se eu executar essa soma, eu vou ter o quê, né? Eu vou ter x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1. Então isso aqui vai dar as coordenadas do ponto do extremo, né? Mas o que acontece? Esse aqui vai ser um outro representante para o mesmo vetor, né? Ele vai continuar sendo o mesmo vetor, só que com outro representante, né? Vai manter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, né? Os dois azuis aqui vão ser equivalentes, tá? Aí, acho que eu fiz um exemplo disso, de um caso desse na aula, né? Aí é só dar uma checada mesmo, né? Aí outra coisa que a gente viu também através do Teorema de Pitágoras, né, que dado um vetor v, a gente, eu vou escrever ele em termos de suas coordenadas na base canônica, então eu consigo calcular a norma dele, né, de que forma, né? Usando o Pitágoras, né, a gente viu que a norma desse vetor é você calcular o quadrado aqui de cada coordenada e tirar a raiz, tá? Muito bem. Agora a gente dá um salto de uma dimensão, né, e vamos para o espaço. Então, para representar vetores no espaço, a gente procede de maneira bem similar, né? No espaço, agora a gente vai incluir mais uma dimensão, né? Então a gente vai ter eixos x, y e z, né? E os pontos, né, representados no espaço agora vão ser pontos que têm que cara, né? Por exemplo, se você quiser pegar um ponto P aqui, representado como sendo A, B e C, então vai ser um ponto que... Deixa eu fazer o seguinte, fazer melhor aqui. Vamos descobrir que ponto que é esse, né? Então, meu ponto P, ele tem coordenadas A, B e C, né? Então, vamos supor que o A, ele seja esse aqui, né?
o A no X, o B aqui no Y e vamos supor que o C está bem aqui em cima, né? Então, para você descobrir onde é que fica esse ponto no espaço, né? Você traça a paralela, um segmento paralelo aqui, uma reta paralela ao eixo X que passe por A, né? Aí você passa aqui, você traça outra paralela que é o eixo X que passa por B, aí você tem essa intersecção, né? E agora você faz o quê, né? Você pega uma paralela ao eixo Z que passa aqui por essa interseção, e aí você pega essa diagonal aqui e pega uma paralela a essa diagonal que passa pelo C. Então, você vai ter isso aqui. E aí o seu ponto vai estar aqui em cima, né? Então, esse aqui vai ser o seu ponto P. Tá? Muito bem. Eu falei sobre ponto, né? Mas a gente pode falar sobre vetores também, né? Que aqui no espaço a gente pode estar considerando a base canônica dele também, né? Só que aqui, ao invés de dois vetores que vai gerar o espaço todo, eu vou ter três vetores, né? I, J e K, né? Só não confundir, porque esse I aqui, ele vai ser o quê, né? Ele vai ser um ponto, desculpe, vai ser um vetor que a origem dele é no ponto O, que nesse caso aqui o O para a gente ele é o 0, 0, 0, e extremo no ponto 1, 0, 0. Tá? Então aqui eu também estou usando a notação igual a gente usou para o plano, né? Só que aqui para o espaço. Né? Então, quando eu escrevo o vetor dessa forma, eu já estou subentendendo, né? Subentende-se, né, que a origem dele é o ponto O aqui, né? Então, nesse caso, a gente tem que o vetor I vai ser esse vetor aqui, ó. Tá? O vetor J, ele vai ser o vetor de origem no ponto 0, 0, que vai ter extremo nesse ponto. E esse ponto, ele está aqui. Então, aqui a gente tem o I, né? O J, ele vai estar aqui. E o K, ele vai ser um vetor que tem origem no ponto 0, 0, certo? E extremo nesse ponto aqui, que é o 0, 0, 1, né? É 0 no x, 0 no y e 1 no z. Eu não disse antes, né? Mas tanto os vetores da base canônica do plano quanto os vetores da base canônica aqui do espaço, eles são vetores unitários e são perpendiculares, né? Cada um deles em 2 a 2, né? Então, esse forma um ângulo de 90 com esse forma um ângulo de 90 com esse forma um ângulo de 90 com esse. Assim como lá no plano, né, você tinha que os dois formavam um ângulo de 90 graus. Né? E aí, esses ângulos, esses vetores, né, que possuem essas propriedades, né, de serem ortogonais 2 a 2 e serem unitários, né, e formam a base, que a gente chama de base ortonormal, né? Isso está lá nas notas de aula. Ok, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu vou conseguir representar um vetor V no espaço, né? Como sendo um número, né? Que multiplica o vetor I, mais um outro número que multiplica o vetor J, mais um outro número que multiplica o vetor K. Tá certo? Então, dessa forma, a gente pode representar também, né, o vetor. Aqui também estou considerando vetores que estão com origem, né, também na origem. E aqui também eu consigo representar ele dessa forma, como eu fiz ali com os vetores da base canônica. Né? Então, uma vez que eu represento dessa forma, significa que ele está com o centro aqui na origem. Né? E aí, a gente pode representar ele com o seguinte desenho, né? Tipo, você coloca aqui o seu espaço, né?
certo? Aí eu quero representar esse vetor aqui que eu acabei de escrever, né? Vetor A, B, C, né? Então, vamos lá. Então, em termos da base canônica, né? Então, aqui eu vou ter, por exemplo, o A, né, que multiplica o I, né? Aí eu vou ter o B aqui, que multiplica o J, né? E vamos... Ah, e lembrando que para cá estão os negativos, né? E vamos supor que o C, ele vai lá para baixo, né? O C seja um número negativo, e aí ele tá lá embaixo, que seria o nosso CK. Aí como é que a gente faz, né? Aí a gente prolonga como a gente fez lá em cima, né? Para achar o ponto aqui. Só que aqui a gente está somando esses dois vetores, né? Então, como a gente soma esses dois vetores, a gente produz um novo vetor aqui, né? E agora o que que eu vou fazer, né? Eu estou somando esse vetor aqui com o vetor CK, né? Aí a gente repete o mesmo procedimento que a gente fez para calcular o ponto, né? E somando esses dois vetores, aí a gente vai produzir um novo vetor, que vai ser esse aqui. Aí esse vetor vai ser o nosso vetor V. Beleza? E as demais coisas também valem para o espaço, né? Eu posso estar determinando vetor, né, a partir de dois pontos, né? Então, se eu estou no espaço aqui e tenho um ponto A e um ponto B, eu também consigo escrever o meu vetor AB no espaço, né, como a subtração, né, do ponto B com o ponto A, né? Isso agora em três coordenadas, né? E todas as outras operações valem também, né? Que vale a igualdade, né? Vou colocar aqui. E outras novas que vão aparecer aqui que eu não falei antes, mas aqui vale o seguinte, ó. Se, se eu tenho esses dois vetores aqui, né? Eles vão ser iguais se acontecer o quê, né? Se as coordenadas forem iguais, né? Então, se essa primeira coordenada for igual a essa, a segunda coordenada for igual a essa, a terceira coordenada for igual a essa, tá? Se eu tenho dois vetores no espaço, né? Para somar eles, a mesma coisa que fazia no plano, né? Você soma a primeira com a primeira coordenada, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. E multiplicar com um número também é a mesma coisa, né? Você multiplica coordenada a coordenada, tá? Aí o que eu vou falar de novo aqui que a gente tem é o seguinte. Deixa eu copiar aqui, para a gente não perder muito tempo escrevendo. Bom, aqui é o seguinte, né? Aqui eu estou falando de pontos médios, né? Aqui você pode imaginar como é que seria isso no plano, né? Tipo, você tem um ponto A, um ponto B, e você tem esse segmento aqui, né? E aí você tem que o A seu, ele vale x1, y1, e o B, ele vale x2, y2, tá? Então você tem aqui que o A vale x1, x2, aqui é y1, desculpe. Aqui o B vai valer x2 e y2, né? Então você quer achar o ponto médio, né? Exatamente o ponto que é na metade aqui. Então o que que você pode fazer, né? Você pode descobrir o que que é esse ponto aqui e o que que é esse ponto aqui, né?
Para isso, basta fazer o quê? Basta tirar a média, né, entre esses dois pontos, ou seja, você soma eles e divide por 2, e aqui você faz a mesma coisa, né? Você soma esses dois pontos e divide por 2. Então, o ponto médio aqui, ele vai ser x1, x2, dividido por 2, e aqui y1 mais y2 dividido por 2, tá? E aí, quando você está no espaço, vai ser a mesma coisa, só que acrescido agora da altura, né? Que aí você vai tirar a média da altura também e vai obter essa expressão, tá? Esse aqui é interessante, que na sala eu fiz para 3 coordenadas, mas dá na mesma, né? Que aí basta você só fazer o seguinte, né? Se você tem vetores que são paralelos, então existe então um é múltiplo de outro, né? Existe um número que multiplicado um dá outro. Porque se eles são paralelos, o que que acontece, né? Tipo, ou o U ele vai vir para cá, ou ele vai vir para cá, ou ele vai ser um pouco menor, ou ele vai ser um pouco menor para cá também, certo? Porque você pode escolher a origem em qual ponto você quiser, né? Então, o que que acontece, né? Então, se você tem se dois vetores são paralelos, então existe um número, né? Não sei que número que é, mas existe, tá? Tal que o vetor u ele vai ser igual a alfa o vetor v. E uma vez que você escreve isso, aí o que que você tem, né? Você tem que aí você escreve a expressão de u, né? Então você tem que x1, x2, x1, y1, z1 vai ser igual a alfa vezes o vetor v, né? Então eu vou pegar alfa e multiplicar tudo aqui, ó. Então vai ser alfa x2, alfa y2 e alfa z2. Dois vetores são iguais se acontecer o quê? Se cada coordenada é igual a outra, né? Então x1 igual a alfa x2, y1 é igual a alfa y2 e o que mais, né? E Z1 é igual a alfa Z2. Aí o que que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode isolar o alfa em cada uma das expressões, né? Então, você isolando o alfa aqui, você vai ter que passo x2 dividido, né? Você vai ter x1 dividido por x2. Você isolando o alfa aqui, você vai ter que alfa é igual a y1 dividido por y2. E isolando o alfa aqui, você vai ter que alfa é igual a z1 dividido por z2. Então, nesse caso, você tem o quê, né? Que você pode concluir, então, que x1 dividido por x2 é igual a alfa, né? Mais alfa, por sua vez, é igual a y1 dividido por y2, que por sua vez é igual a z1, z2, né? Então, o que acontece? Se os vetores são paralelos, a primeira coordenada dividida por segunda é igual a segunda dividida pela segunda dessa e assim por diante, né? E se caso for no plano, a única diferença é que você não vai ter a última coordenada aqui, né? Então, você encerra a conversa aqui, tá? Beleza. E aplicando Pitágoras duas vezes, você também consegue calcular a norma do vetor v, né? Então, se eu tenho o v dessa forma, aplicando Pitágoras duas vezes, aí é um bom exercício para fazer também, você vai ter que a norma do v vai ser dado por essa expressão aqui. Maravilha! E finalmente, né, a gente viu o que, que é produto escalar. Então, deixa eu anotar aqui. Obviamente, nas aulas eu fiz com muito mais detalhe as coisas, né? O intuito disso aqui é só ser um resumo mesmo, viu, gente? Então, dá uma olhada nas notas de aula, tira dúvida, tá? Que é só para dar uma refrescada na memória, tá bom? Por isso que eu só vou passando direto. Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem dois vetores, né? O
que eu vou chamar de x1, y1 e z1, v, que eu vou chamar de x2, y2 e z2, tá? Todos eles no espaço, né, com origem no mesmo ponto, que é o 0, 0, 0, extremos esse e esse aqui com extremo z, esse ponto aqui. Tá, produto escalar é uma coisa mais ou menos parecida com um produto mesmo, né? Lembrando que operações com vetores até o momento a gente tem o quê? A gente tem soma de vetores e produto de um vetor por um número, né, real, que a gente chama também de produto por escalar. Agora a gente vai definir um tipo diferente assim de produto que não vai nos fornecer um vetor, vai nos fornecer um número, né? Que esse número é dado da seguinte forma: a gente vai definir isso aqui como produto escalar, né? Produto escalar de U com V, ou U escalar V, né? E vai ser o quê? Basicamente vai ser a primeira coordenada de um vezes a primeira coordenada de outro, mais a segunda coordenada de um vezes a segunda coordenada de outro. Vou nem colocar esse ponto aqui no meio para a gente não se confundir, porque aqui a gente está fazendo operações com números reais, né? Então, tipo, é a multiplicação mesmo dos números reais. Y1, Y2 mais Z1, Z2. É isso, sabe? Produto escalar simplesmente é isso. E com uma coisa simples dessa, né, a gente vai obter vários resultados interessantes, né, em aulas futuras, com relação a ângulos principalmente. Bom, a gente pode fazer um exemplo aqui só para sentir o que está acontecendo, mas é bem tranquilo, ó. 3 menos 5, 8. O V é 4, menos 2 e menos 1. Se eu calcular o produto escalar aqui de U com V, a gente vai ter o quê, né? 3 vezes 4, 12. Menos 5 com menos 2, mais 10. E 8 multiplicar com menos 1 dá menos 8. E aqui a gente vai ter o quê, né? Vai ter 22, né? Menos 8, que dá 14. Certo? Bom, além disso, né, o produto escalar vai satisfazer algumas propriedades bem semelhantes com as que a gente já viu, né, para as operações de soma de vetores e produto escalar, né? Também são semelhantes a propriedades que os números reais satisfazem, né? Que são as seguintes. Que são essas aqui, ó. Vale a comutatividade, né? Que é só você verificar mesmo, né? Que não é muito difícil de mostrar, né? Que aí basta você falar o que que é U, o que que é V, né? E verificar que se você calcula o produto de um lado, também vale o produto de outro, né? O item 2 a gente fez em aula, né? A gente provou que vale a distributividade, né? A famosa propriedade do chuveirinho. Esse lado aqui, a gente prova de maneira análoga. Isso aqui é bem útil para a gente, né? Que isso aqui fala que a gente pode escolher de qualquer maneira quando a gente tem a multiplicação de um número, né? Que esse número, o que que a gente pode fazer? A gente pode calcular o produto escalar entre esses dois vetores e depois multiplicar com o número. Ou a gente pode escolher multiplicar o número com o primeiro vetor e depois calcular o produto escalar, ou multiplicar o número com o segundo vetor e fazer o produto escalar. Tá? Basicamente é isso. Essa quarta propriedade, ela diz o seguinte, né, que você só vai conseguir, quando você calcula o produto escalar de um vetor com ele mesmo, isso aqui só pode ser zero se o vetor for nulo. Mas isso dá para a gente enxergar de um jeito bem tranquilo, porque o que acontece? Se o vetor não é nulo, então existe pelo menos uma coordenada nele, né? Sei lá, vamos supor que é a primeira aqui, que é diferente de zero, né? Então, se você calcular ele com ele mesmo, né?
fazer o produto escalar dele com ele mesmo, o que que vai acontecer, né? Você vai ter a quadrado, né, mais zero, né? Então isso aqui já vai dar diferente de zero. Então a única chance de um produto escalar de um vetor com ele mesmo, viu, gente? Ó, não estou falando U com V, não, é só U com U. Dá zero se o vetor for nulo. E a terceira, e a quinta e última propriedade diz o quê, né? Que se eu calcular o produto escalar de um vetor com ele mesmo, é a mesma coisa da norma elevado ao quadrado, né? Reaproveitando esse mesmo exemplo aqui de cima que eu acabei de fazer, só para a gente enxergar o que está acontecendo aqui, eu calcular a norma desse cara é o quê, né? Eu pegar cada coordenada elevado ao quadrado e tirar a raiz, né? Certo? Só que quando eu calculo o produto escalar, eu multiplico coordenada com coordenada, né? Tipo, dele por ele mesmo, e não tiro a raiz. Então é a mesma coisa de eu estar elevando ao quadrado a norma, né? Porque se eu elevo ao quadrado aqui e elevo ao quadrado aqui dos dois lados, isso aqui vai embora com isso, tá? Beleza, gente. Aí a gente viu depois algumas propriedades, né? Que fizemos algumas contas, né? Envolvendo essas propriedades. Mas por enquanto é basicamente isso que a gente viu, né? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui de tempo para o vídeo já está meio longo, né? Mas essencialmente é isso, né? Não tem muito segredo assim por enquanto, né, com relação ao produto escalar. Aí na próxima aula a gente vai ver algumas aplicações um pouco mais geométricas, né? E seguir o barco. Então é isso, gente. Se cuidem, sempre muito importante dizer isso. E até a próxima.